porque a gente gosta, né? Esse tema, eu amo falar sobre esse tipo de assunto, de pensar, e eu acho não, né? A primeira coisa assim, é sempre para mim em primeiro lugar. Então não adianta eu falar de algo também que eu não estou aplicando, ou que eu não me conecte, né? Ou que eu possa aprender. Então sempre é primeiro para mim. Então é sempre uma reflexão do que isso pode me trazer em primeiro lugar e o que eu posso aplicar no trabalho também que eu faço, né? Eu tenho esse privilégio de trabalhar com algo que eu amo, assim, que é isso, né? Então já que eu gosto, né? Então fica mais fácil. Tudo que a gente gosta fica mais fácil. Mas vamos ver primeiro, ó, lembrando o tema, né? Eu fixei o tema aqui pra gente dar uma lembrada sempre, né? Será que sua criança domina os relacionamentos afetivos, amorosos? Então pensa nisso e depois a gente conecta com o que a gente vai falar, ó. A primeira carta que saiu é assim, ó. Eu sigo a vida e nela vou fazer algo de bom em honra a você. Eu sigo a vida e nela vou fazer algo de bom em honra a você. Vamos pensar, né? Vou sentir primeiro, depois eu falo sobre. A outra carta aqui do oráculo fala assim, ó. Persevere. A realização é, na verdade, o percurso entre a ideia original e a sua concretização. Depois do impulso inicial, a disciplina será sua maior aliada. Trace uma estratégia detalhada. Você vê que engraçado? Falou primeiro de seguir a vida em honra aí a você. Então, quando a gente fala em honra, a gente remete lá atrás, né? O que eu estou honrando ou a quem eu estou honrando. Aqui parece uma frase de cura que a gente usa muito, né? A gente usa esse termo, mas nada mais é que uma frase de solução de algum assunto. Então, me parece uma frase de cura da criança. Então, assim, estou preso nisso aqui. Quando eu descubro o que acontece e eu ressignifico isso, eu realmente posso seguir para a minha vida. Então, é como se eu me desvencilhasse dessa... que a gente chama, né? Às vezes a gente fica emaranhado, a gente fica como se fosse grudado ali nas dinâmicas familiares, né? Nas coisas que a gente herdou dos nossos ancestrais, dos nossos pais, da história que a gente teve, a gente fica meio que grudado nisso. Quando a gente começa a ter consciência, né, colocar a consciência, a gente consegue desvencilhar disso. E aí a gente consegue seguir para a vida, senão a gente não segue para a vida. Então me parece uma frase de cura. Só que a outra que fala de perseverar, né, a ideia entre a realização, né, a realização, né, na verdade é o percurso original entre a ideia, né, e a concretização de fato, e depois você tem uma estratégia e segue. O que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? A gente tem lá os processos terapêuticos de uma forma geral e a gente fica lá pensando sobre o assunto. Eu também sou essa pessoa. A gente pensa sobre o assunto, cura muitas coisas, só que às vezes a gente vai lá, dá um passo e aí a gente não coloca a estratégia naquilo, né? Não cria uma maneira da gente seguir e a gente volta para trás. Talvez a gente não volte naquele mesmo eu lá de trás, mas pode ter uma tendência a eu voltar. Então a gente tem que tomar um cuidado assim. Eu vou fazendo muito processo terapêutico, vou tendo muita percepção, só que depois eu não consigo agir. Então tem essas duas coisas. Mas para ação eu dou o primeiro passo, que é o impulso inicial, só que depois eu preciso começar a estruturar isso na minha cabeça e começar a falar, não, é por aqui que eu quero seguir. É um desafio também. Porque a nossa criança muitas vezes não quer fazer isso. Já que o tema é criança, né? A nossa criança interna quer ficar de boa lá, né? Ou então ela quer que as coisas aconteçam muito rápido. E aí o adulto que tem que chegar lá e falar, pera, o que eu preciso fazer? Isso. E seguir. Porque também depois que vira um hábito, né? A gente começa a fazer isso de uma forma frequente, vira um hábito e eu consigo mudar efetivamente. Então essas duas coisas que me vieram têm a ver aí com essa questão da criança. Bom, só para a gente contextualizar um pouco, eu sou Luiz Oliveira, para quem não me conhece, né? Eu sou Luiz Oliveira, terapeuta e consultor. A base do meu trabalho aqui, para quem não me conhece, é a constelação sistêmica. Então, a constelação sistêmica é a constelação familiar, né? Eu trabalho em duas frentes na constelação familiar, né? Para a pessoa física. Eu tenho outras técnicas que eu vou colocando junto, porque a gente é um somatório, mas a base é a constelação, ou seja, a gente olhar para essa questão familiar e constelação que a gente chama de organizacional, que é para olhar o nosso profissional, olhar a nossa empresa. E eu cheguei aí numa conclusão, né, dentro do meu trabalho, que a minha empresa, o meu trabalho, né, como terapeuta e consultor, é ajudar as pessoas a saírem do piloto automático. Eu tenho
reenfatizado esse termo, né? Porque eu cheguei nesse lugar, né, de que a gente vive nesse piloto automático. Então eu ajudo as pessoas a saírem desse piloto automático e começarem a olhar para suas relações, saírem do piloto automático, olhar para as relações, olhar para a sua profissão, se você é um líder, olhar para a sua liderança, tanto de vida quanto profissional, e olhar para os seus negócios também, por que não? Porque às vezes tudo isso está interligado e ele está lá rodando no piloto automático e você não está tendo a consciência necessária para ir lá e sair desse piloto automático. E aí como que eu faço? Né? Eu uso a constelação sistêmica como uma espécie de drone. Então você está lá no piloto automático, qual que é o caminho para você sair? Eu te dou um drone através da constelação para você olhar de cima o que tem acontecido na sua vida que te deixa no piloto automático. Como eu falei nas outras lives, né, o que coloca a gente no piloto automático? É muito processo, é muito parecido com o processo que a gente tem cerebral, né? Porque o processo cerebral, ele coloca a gente no piloto automático para a gente conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. E o cérebro, ele não gasta tanta energia assim, porque ele está lá fazendo muitas coisas no automático. E quando a gente faz coisas no automático, a gente não tem consciência do que a gente está fazendo muitas vezes. Lembra que a gente às vezes está fazendo uma coisa tão rápido, que aí você fala assim, pera, eu tirei, será que eu tranquei a porta? Sabe quando você está muito... E aí você vai lá, saiu, trancou a porta, e depois está lá no carro, e você fala assim, será que eu tranquei? Então a gente está fazendo isso no automático. Isso é comum de fazer, isso é uma coisa que é do nosso cerebral, né? Então eu faço esse paralelo. Ao contrário do piloto automático, quando a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, é o modo de presença. O modo de presença te coloca no aqui e agora, te tira do piloto automático. Você tem plena consciência do que você está fazendo, por exemplo, quando você medita. Então quando você medita, você para lá e você tem plena consciência do aqui e agora. E o cérebro ele tem essas duas condições, né? O modo presente e o modo piloto automático. Quando a gente está no piloto automático na vida, que é esse paralelo que eu faço, é a gente fazer a coisa sem perceber. E muitas vezes o que eu faço sem perceber, ou seja, no piloto automático, são coisas que eu já carreguei lá de trás, ou seja, dos meus ancestrais, ou coisas que eu aprendi, dinâmicas da minha família, traumas de infância que eu estou conectado, né? O que eu aprendi ali com os meus cuidadores, com meu pai, com a minha mãe. Então tudo isso vai me conectando e muitas vezes eu estou tendo atitudes atualmente que eu nem percebo que eu tenho, eu não tenho consciência, então eu estou no piloto automático. Então eu te dou esse drone para você começar a olhar de cima e entender o que está acontecendo, quais são as dinâmicas que estão acontecendo na sua vida, né? O que você precisa olhar de cima, de fora, e é muito bom fazer esse exercício, de olhar de fora, por isso que a gente tem esse campo redondo, né? A gente olha de fora e quando você sai, né? E você começa a olhar de fora nesse drone, você fala, putz, é por aí. Esse é o primeiro passo. E aí depois você muda essa lente, né? Eu brinco que aí você tem uma lente que você estava enxergando a vida dentro do modo piloto automático. Quando você coloca essa nova lente, depois de fazer esse trabalho, você começa a enxergar a vida de um novo lugar, né? Com uma nova lente. E essa vida te faz enxergar a nova lente. Só que aí eu vou aproveitar essa questão da carta que saiu aqui, né? Tudo bem, eu fiz todo o processo, começo a olhar com uma nova lente, só que não basta fazer isso, eu preciso dar continuidade. Talvez a continuidade sejam novos processos terapêuticos, seja eles quais forem, ou você realmente ir lá e começar a fazer o que tem que ser feito. Então esse é o primeiro ponto. Te tirar do piloto automático começa a te colocar numa energia de ação. Isso é bem importante, tá? Então é isso. Isso que eu queria colocar, piloto automático, nova visão de drone e nova lente, visão de drone e nova lente que você tem enxergado a vida. Às vezes você precisa mudar essa lente aí, você está enxergando só azul, ou melhor, né, você está enxergando só cinza e tudo para você está cinza. Então todas as relações para você são cinza, o trabalho é cinza, a relação com os amigos é cinza, então às vezes se você colocar uma corzinha lá vai mudar a forma que você enxerga as mesmas situações. Essa é a ideia, né? Eu começar a enxergar as mesmas situações com uma nova lente. Enxergar com uma nova cor. É isso que a gente precisa para a gente conseguir seguir para a vida, que é o que falou na primeira carta, né? Seguir para a vida. Então esse é o movimento. Sensação que eu sinto interno falando disso aqui agora, porque dá umas sensações às vezes, a gente se conecta com esse campo nosso aqui, que é o campo da gente aqui que está ao vivo, é o campo maior, né, das pessoas que vão acessar isso ou que se conectam com essa questão da criança de alguma maneira. Me dá uma sensação, uma certa angústia
eu estou sentindo uma certa angústia, uma coisa interna. Isso é muito da criança, né? Da nossa criança que sente medo, né? A criança sente medo. Então eu tô com essa sensação, e essa sensação é minha também, mas não é só minha, é do campo como um todo. E eu comecei a pensar que agora falando, eu falei, a criança e o medo é forte. Criança e medo, fica ali, ó. Vamos lá, pensar no piloto automático, nos relacionamentos, porque estar na criança também é uma forma de ficar no piloto automático nos relacionamentos. Live da semana passada, que eu falei do piloto automático dos relacionamentos, alguns sintomas, e o que talvez seja estar na criança, né? O que vocês acham aqui, quem quiser colocar nos comentários ou depois, o que talvez seja para você um comportamento, talvez você já tenha vivido isso, então é uma boa reflexão, ou vive, do que seria estar no estado da criança nos relacionamentos. Me escreve aqui quem acessar essa informação. E enquanto isso, eu vou falando de um ponto que eu acho bem importante dentro do que eu já pesquisei, do que eu percebo, tá? A gente, na verdade, assim, porque parece muito... Uma hora eu tô na criança, outra hora eu tô no adulto. A gente tem vários estados emocionais. Então, às vezes, algumas questões me colocam no estado da criança e outras eu não estou no estado da criança. Então, alguns é como se fossem mesmo os gatilhos que me colocam no estado da criança. Então, vamos dar um exemplo. Tive uma questão de abandono, né? Então, lá na minha infância, talvez a minha mãe tenha me abandonado, meu pai tenha me abandonado, ou então eu tive uma sensação de ausência, mesmo com os pais presentes. Vamos pegar nesse exemplo aí. Então, tem uma sensação de abandono. Quando você vai para as relações, pode ser que você vai vivendo até bem as suas relações, mas quando tem uma questão onde envolva algo parecido com essa vivência do abandono, aí você se desestrutura, você vai lá e começa, aquilo te dá um negócio, você não consegue lidar com isso. E aí começam os sintomas, começam os conflitos por conta disso. Então aquele estado, aquela questão da sua vida do abandono, ela é acionada naquele momento que você se depara com isso. E aí você entra naquele estado emocional da criança. Então qualquer coisa que remeta, às vezes seu parceiro, às vezes pode ser uma coisa simples, né? O seu parceiro ou sua parceira não te responde, sei lá, demora muito para te responder no WhatsApp. Dá um exemplo bem bobo, só que para você algo que talvez seria até ok, começa a te dar um negócio lá dentro, e aí você começa a surtar internamente, ou às vezes é interno, às vezes é externo. Então, às vezes eu vou lá e externalizo aquilo, né? E falo, não, por que você não me respondeu? E aí começa, às vezes, ali, tá? Então, vamos pensar. Eu quis dar um exemplo de como que às vezes funciona. Como que às vezes aquela criança está dominando, né? No seu relacionamento. Por quê? Porque ela acessou um ponto seu, que é um ponto que ainda precisa ser trabalhado na vida e que você ainda não trabalhou. E o relacionamento vem para fazer você trabalhar isso. Por isso que o relacionamento é tão importante, né? Os relacionamentos são muito importantes, porque eles nos convidam a olhar para as nossas questões. Eu sempre falo isso, né? O outro é um espelho do eu. Então eu me enxergo através do outro. Isso é muito difícil, muitas vezes. Porque eu olho uns negócios e falo assim, não. Tá, se o outro é espelho do eu e eu estou me incomodando é porque aí é isso, né? Você tem que admitir que muita coisa está dentro de você. Isso é muito difícil fazer. E se a criança está muito grande dentro da gente, ela nem vai conseguir fazer esse exercício. Ela vai ficar sempre ali culpando o outro naquela questão de vítima, né? Numa posição de vítima. Vou aproveitar antes de falar dos sintomas, já que o pessoal não escreveu aqui, o que talvez seja um relacionamento onde tenha muitas crianças internas envolvidas. Vou falar de uma coisa que acontece muito. Quando a gente perde lá atrás, né, a nossa conexão principal, tá vindo muito de eu falar essa questão, não era isso que eu ia colocar a princípio, mas tá vindo um pouco de eu falar essa questão. O que acontece? Lá atrás, então eu tive lá, quando eu vim ao mundo, né, sou lá, criança, vim ao mundo, e a necessidade, controle e ser controlado, isso, a Gisele colocou, controle e ser controlado.
Isso é um sintoma aí de a criança. Controle, ciúme, né? Talvez. Controle, esse da resposta pode ser uma forma de controle. Boa, muito boa essa. Eu nem tinha notado essa daqui, mas é boa. Vamos lá atrás, né? Então eu vim num mundo com uma necessidade básica de ser cuidado, né? Primeiro que a gente já tem padrões, isso é um bom ponto, né? Então lá, eu estou no piloto automático, vamos pensar na constelação sistêmica. Primeiro, eu já venho dentro, por fazer parte da minha família, da família que você nasceu, você já faz parte de um padrão de comportamento que está inerente naquela família e ela vai passando de geração em geração. Então, quando você vem ao mundo, você já vem aí carregado com alguns padrões comportamentais que se conectam de acordo com os desequilíbrios das leis sistêmicas. Que o Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele fala sobre as leis do amor ou das leis sistêmicas. Então esse padrão comportamental, ele vai sempre ser acionado de acordo com o desequilíbrio dessas leis sistêmicas, tá? Lei sistêmica, lei da ordem, então quem veio antes, lei do pertencimento, né? Todo mundo tem direito a pertencer, e lei do equilíbrio do dar e receber. Então já vem com essa carga. Quando eu sou criança, né? Então eu tenho essa conexão forte com os pais, porque os nossos pais são o portal para essa vida, né? Para essa fonte de vida vem através desse homem e dessa mulher, independente de quem sejam, do que tenham feito. Então isso já nos conecta de um lugar assim bem forte. Só que quando eu venho para esse mundo, tem uma série de situações, pode ser que meus pais também ainda não trabalharam as questões deles, aí começa, né? Eu me identificar numa série de questões, de traumas, de falta de cuidado. Então a criança tem uma necessidade básica, então a gente tem uma conexão com os pais pela vida, só que a gente tem uma necessidade básica de ser cuidado. Se eu não fui cuidado adequadamente, porque o meu pai ou minha mãe também não tinham condições emocionais para isso, ou talvez eles me doaram, né, para uma família, ou fui criado pela avó, enfim, não tiveram condições, eu fico muitas vezes pendente desse cuidado. E aí eu vou indo para a vida, né? Porque a vida não para, né? A vida é um rio que não para. E aí o que acontece, né? Lá atrás, quando eu vim, né, para esse mundo, né, esse portal, a gente vem livre de tudo isso. Então a gente vem conectado na nossa abundância, no nosso amor incondicional, em tudo, né, que a gente merece, e a gente não tem crença, né? Quando começa a acontecer essas coisas, muitas crenças vão sendo colocadas dentro dessa criança, nossa criança. E aí nós começamos a se identificar com essas crenças. Então, como eu citei no exemplo, né? Crença do abandono, do não merecimento e por aí vai. Por conta de um problema, vou falar problema, né? Um desafio, né? Que ocorreu lá atrás, né? Com os meus pais, que talvez eu tinha uma necessidade de ser cuidado, eu não fui. E aí eu começo a acessar esses lugares. E aí eu não resolvo isso, porque a vida não para. E eu começo a me relacionar com as pessoas, né? Numa forma geral, no começo relacionando com amigos, na escola e depois relacionamentos afetivos. O que acontece muitas vezes nos relacionamentos afetivos e quando envolve a questão da criança emocional? Eu não resolver o que eu teria, né, eu podia ter resolvido lá atrás, e eu tento resolver no parceiro. E aí quando vem ali no parceiro ou na parceira, vem tudo à tona. E muitas vezes o que eu não resolvi lá atrás, né, o que eu estava ainda buscando lá na criança, não deu tempo, porque a vida não para, não deu tempo, né? Eu lá não tive lá o apoio emocional, precisava de uma série de coisas, não deu tempo. Aí quando eu vou para a vida, vou para os relacionamentos, eu quero preencher esse vazio aí que ficou. Deixa eu só, antes de dar esse exemplo, que a Tamara colocou assim, ó, querer agradar sempre por medo da rejeição. Controle e ser controlado, querer agradar sempre por medo da rejeição. Aquela sensação que eu tava. Agora eu falando mudou um pouco. Sensação do medo da rejeição. Então o exemplo que eu dei, o medo do abandono. Se eu tive uma questão de abandono de algum dos lados, então meu pai de repente foi embora, minha mãe, ou minha mãe tinha uma doença, né, e ela estava, sei lá, com depressão, ela não conseguiu cuidar de mim, ou minha mãe ainda, ou meu pai estava tentando resolver as próprias questões,
e aí eles não tinham maturidade emocional suficiente, então eu entrei numa situação, uma sensação de abandono interna quando eu era criança. E eu vou lá, né, continuo com essa dor mal resolvida, não resolvi. Aí eu vou pro relacionamento e eu tenho medo do quê? De ser abandonado, porque a situação que me colocava ali quando eu era criança era de tentar atender aos pais de qualquer jeito. Vamos supor que é um exemplo de uma mãe que não tem uma condição emocional, uma depressão. A criança, ela fica tentando uma conexão com essa mãe de qualquer jeito, porque é essa ligação, né? Então ela tenta ser cuidada, ela tenta a conexão com esse pai, com essa mãe. Ela não consegue. E aí ela começa a se... Isso vai acontecendo uma série de processos internos e ela começa a afetar a autoestima dela. Então ela começa a entrar nessa questão do medo. E aí qualquer coisa que ela fazia, né, quando ela era criança, era para agradar essa mãe, por exemplo. Então qualquer... Né, ela tinha de repente que ser muito, agradar demais, né? Ela tinha que, não podia dar trabalho, porque se a mãe já estava lá naquela condição, que ela não conseguia cuidar dela porque tinha uma doença ou alguma, né, uma condição, ela ficava tentando lá agradar essa mãe de algum jeito para a mãe poder dar atenção para ela, mínima que fosse. E aí ela não resolveu isso, ficou pendente, ela vai para a vida, ela tenta, aí ela arruma um parceiro e ela tenta suprir, porque isso também é uma tendência inconsciente que a gente faz, né? Que nós fazemos, tentamos suprir uma necessidade interna através do outro. Então esse exemplo, né? Então ela tinha lá uma questão, ela não resolveu, né? Ela tentava agradar essa mãe de qualquer jeito, ela foi para a vida, não trabalhou essa questão, mas estava ali dentro, estava lá no inconsciente, estava dentro dela. Aí ela tenta preencher, né? E resolver essa questão através do parceiro. E aí qual que é o comportamento que ela tinha lá na criança? De querer agradar o tempo inteiro. Porque a qualquer sinal de que ela, né, ia pisar fora, a mãe dela ia surtar. E aí ela vai com isso. Então aí no relacionamento, ela vai que vai, né, tentando agradar de qualquer jeito e fica, e aí isso dá é como se fosse uma prisão. Então é a criança mesmo que está dominando nesse tipo de relacionamento, porque acionou a crença dela, porque isso é uma crença, não é real. Uma crença dela de que ela não merecia o amor da mãe, né? Ou nenhum amor. Ou que ela poderia ser abandonada a qualquer momento. Ou que ela, né, enfim, estava com medo, né, rejeição. Ou uma questão mesmo, né, de escassez ali de vida, de sobrevivência, né, que era muito comum nos nossos pais, né, nos nossos avós. Então era assim, né, não tinha direito a muito ter emoção, né, a criança não era muito suprida dessa parte emocional, e isso a gente sabe hoje que é tão importante, mas naquela época era assim, lei da sobrevivência. Então a criança não tinha muita voz, né, era assim, tipo, você tem que sobreviver, a minha condição básica aqui como pai é te dar comida, e olhe lá, quando você não tinha que trabalhar para ajudar a colocar essa comida. Só que faltou, né? Faltou essa parte emocional, esse cuidado, então ficou algo pendente. E às vezes eu escuto isso, né? Fala assim, eu apanhei pra caramba do meu pai e da minha mãe, tô sobrevivi. Essa geração não aguenta nada. Será? Será mesmo que isso não causou nada em você? Será que essa falta que existia ali, desse apoio emocional quando você era criança, será que não teve nenhum efeito? Então, será que vale mesmo a pena você criar também numa base de violência que você também recebeu? Então, a gente às vezes... Só que o que acontece? Por que de repente existe essa fala de falar, não, pra mim eu tô aqui, tô ótimo. É a criança, né? No final da coisa, é a criança que não tá querendo admitir, né? Foi tão sofrido que essa criança tá lá ainda. E quantas vezes, vamos supor, né? Se a gente está falando de sistêmica, do que vem lá de trás, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, vem carregado. Então, os seus pais, os seus avós não tiveram esse suporte emocional. E eles também foram perpetuando isso. Então, eles também tentaram no parceiro ou na parceira suprir isso. Aí não deu certo. E aí isso vai passando de geração em geração. Então, muitas vezes, você olhar para trás e entender o que está acontecendo vai te ajudar no seu comportamento atual. Porque isso pode estar perpetuando na história da sua família. Então, não tinha direito lá de ter nenhum suporte emocional. Aí, a sua avó, né, fez isso. Aí ela foi para o casamento dela, teve um casamento onde que o padrão de comportamento que ela estava buscando, ela teve
carências todas possíveis, materiais, emocionais e físicas, e ela teve lá no pai e da mãe dela, sua avó. E aí quando ela foi para o casamento, ela tentou ali ir para um pai. E era muito comum, né? Às vezes tinha até uns casamentos onde as pessoas eram bem mais velhas umas que as outras, né? Então ela estava buscando um provedor ainda. Só que o que acontece na prática? Não existe, né? Porque não tem como eu me conectar. E aí ela vai ainda dando continuidade na vida dela com essa pendência, porque ela achou que no relacionamento, sua avó achou que quando ela casasse com seu avô ia resolver. Não resolveu. Na verdade, vieram outros problemas da vida adulta, só que o problema da criança ainda estava lá, que era ainda essa carência, não foi resolvido com o parceiro. Aí ela fica lá, tudo inconsciente processo. Aí um monte de problema. Aí ela tem filho, que é a sua mãe, ou seu pai. E ela acha no inconsciente que o filho ou a filha vai suprir essa carência que ela está lá internamente sentindo, que às vezes vem numa agressividade, vem numa série de outras coisas, de comportamentos, e não necessariamente numa plena consciência de que isso acontece. E aí ela tem lá o seu pai e sua mãe, e ela tentou projetar aquilo que ela estava carente lá atrás no filho, no seu pai ou na sua mãe. E o seu pai e a sua mãe estavam ali também tentando sobreviver, com uma série de carências, e ainda tentando dar suporte emocional para sua avó, para a mãe deles, por exemplo. E aí não deu certo também. E aí vai para a vida. Claro que a gente está pensando que existe essa ligação e existe uma evolução acontecendo em paralelo. Então, sua mãe, o seu pai já vieram um pouquinho mais, né? Tiveram um pouco mais de formação. Mas concorda que começou lá atrás? Então já começou lá atrás uma questão de carência, talvez um abandono. Começou lá atrás, e aí não foi resolvido com seus avós, passa para o seu pai, para sua mãe, e aí eles tentam resolver, porque eles estão lá se trabalhando de certa forma, tentando, aí não vai, aí vai em você. E aí hoje você tem uma série de informações também, você já se trabalhou, mas às vezes vem algo ali em você, que você não entende por que acontece. Então às vezes você está lá dando uma batida de cabeça, porque, na verdade, você está honrando aquela história lá de trás de abandono. E aí as suas relações podem vir pautadas no abandono. Ou então nem é tão assim forte de abandono. É na situação onde qualquer coisa que se remete ao abandono te causa alguma coisa estranha. E isso pode estar vindo lá de trás. Olha que forte. E vamos supor que veio lá de trás, para ficar mais claro, veio lá de trás essa questão do abandono. Sua mãe ainda estava tentando, sua avó lá, né, que começou na tua avó, que passou para tua mãe. Aí sua mãe estava tentando malemar com as histórias, já estava tentando melhorar um pouquinho, já melhorou, mas passou um pouquinho para você. E aí, só que ela ainda não resolveu as questões dela. E aí ela foi uma mãe para você que talvez faltaram coisas ali. E aí você já tem esse padrão que vem da tua família, e aí na sua infância você ficou um pouco com falta de algumas coisas. E aí você se conecta também nisso, que a sua criança está buscando ainda. Então o buraco é mais embaixo. A Paty falou, perfeito, é isso, né? O buraco é mais embaixo porque tem esse padrão comportamental da sua família, que começou na sua avó, estou dando exemplo da avó, pode ter começado lá atrás, que ainda não foi resolvido e vai passando. E aí a sua mãe também não resolveu, na tua infância ela também deixou a desejar, ficou um pouco nessa questão de falta. E aí você está ali hoje, batendo cabeça, sentindo falta pelo comportamento ancestral e falta na sua própria infância, que você não teve essa conexão de cuidado com a sua mãe ou com o seu pai. E aí você vai para os relacionamentos tentando suprir isso também, porque esse é o padrão da tua família, tentar resolver isso nos relacionamentos. Aí não dá certo, não vai dar, porque não vai ser por aí, você não vai conseguir preencher isso. Esse é a constelação no sentido de piloto automático, no sentido mais real, que é
se eu não resolvo aqui, alguém vai resolver, entende? Então, por exemplo, eu não olhei para essa questão e eu tenho um filho, pode ser que meu filho se identifique com essa questão que eu não resolvi. Ou que lá atrás alguém não resolveu. Então isso é o que vai passando de geração em geração. Por isso que é forte. Então eu não olho para isso, em outra geração alguém vai olhar. Porque existe uma necessidade de equilibrar o sistema. Então o sistema ele se autorregula, ele vai tentando se regular, ou seja, se resolver. E aí ele vai tentando se resolver nas outras dinâmicas que vão acontecendo posteriormente. Entende como é forte? Então isso vem dali. Eu dei uns exemplos, as histórias se repetem, como minha mãe colocou aqui, é isso. Vai se repetindo, 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 até alguém ir lá e falar, pera, será que não dá para quebrar isso aqui? Não. Será que não dá para fazer diferente? Aí vem alguém e começa a tentar fazer diferente. Vou só olhar aqui o que talvez, só para a gente pensar, vocês deram dois exemplos legais aqui, de como que talvez essa história da sua criança pode estar reverberando nos seus relacionamentos. Coloquei aqui, e no final da live eu vou fazer uma dinâmica, tá? Uma vivência aqui para a gente acessar algumas coisas, então fica até o final para a gente trabalhar isso juntos. Ó, eu coloquei aqui algumas coisas que podem te colocar na criança dominando aí os seus relacionamentos, que é a dificuldade de se conectar com alguém. Então, na verdade, é a própria dificuldade mesmo de se conectar com alguém. Então, às vezes, o relacionamento não vem porque aquela criança ainda tá tão identificada nessa questão. Vamos supor, né, o exemplo do abandono. Ela tá tão identificada no abandono que ela tem até medo de se relacionar com alguém, aí ela não se conecta efetivamente, porque o medo é maior. E aí faz com que qualquer situação onde possa acessar esse medo de ser abandonada, faz com que ela nem se envolva assim, mais profundamente nas histórias. Isso é um ponto. Comportamentos 8 ou 80. Então, às vezes a criança está dominando quando eu estou no 8 ou no 80. Então, às vezes eu sou desapegado ou desapegada demais, ou então eu sou apegada total. Então, às vezes a pessoa assim, tem um relacionamento, não tá nem aí. Parece que ela não tá nem aí, mas às vezes alguma coisa vai lá e ela fica num desespero. Observa nas suas relações e nos seus comportamentos se às vezes existe isso. Um desequilíbrio, uma sensação que te coloca às vezes no 80 ou no 8. Outra coisa que está conectada ali no controle, né, que foi comentado pela Gisele, e até no medo da rejeição, ciúme excessivo. O ciúme é o medo que eu tenho de que o parceiro vai embora. Essa é a razão do ciúme. Se eu tenho uma questão onde eu não resolvi com meu pai e com a minha mãe, eu ainda tenho medo porque meu pai e minha mãe foi embora, real, e eu tô lá com essa sensação, ou então foi a minha mãe que passou por isso e passou para mim essa sensação, eu posso ser uma pessoa bem ciumenta, tá? Então isso pode acontecer. E aí esse ciúme é o medo, né? E uma das formas da gente lidar com o ciúme é olhar para isso como adulto, entendendo que os relacionamentos vão acabar em algum momento. Esse é o ponto. Os relacionamentos vão acabar. E é duro, mas só o adulto vai conseguir olhar para isso, a criança não. Dependência. Escrevi dependência. A gente fica na dependência, e essa dependência ela pode ser caracterizada por uma dependência financeira. Muitas vezes eu estou dependendo financeiramente do meu parceiro, ou eu tenho uma sensação de se eu não estiver com alguém, eu não consigo ser bom o suficiente para poder gerar riqueza, dinheiro e prosperidade que seja. Eu entro nessa dependência, então o sintoma é por aí. Pode ser que a criança esteja dominando, porque a criança não tem capacidade de realização. A criança não trabalha, a criança não se relaciona. Se eu estou muito acessando essa criança, pode ser que me impeça de eu ir adiante. E às vezes eu fico com a sensação que eu preciso ter alguém para eu me sentir mais completo e com força, sabe? Para seguir. Então comece a olhar isso, e todo mundo pode ter isso num grau menor ou maior, tá? Menor ou maior. Então sente isso, que às vezes é um medo. Que medo é esse que você está sentindo de você conseguir fazer suas coisas, ou você se sente melhor, ou acha que é mais fácil quando tem um suporte de alguém. Claro que a gente é interdependente, né? Ninguém faz nada sozinho, e é isso. Nós somos
seres que vivem em comunidades. Mas a gente só precisa ver quando isso é exagerado. Um parceiro ou uma parceira pode ser muito bom para te ajudar a prosperar. Mas a gente só precisa entender se isso não vem num medo junto. Se eu preciso sempre ter alguém para ir. Isso é o termômetro que a gente consegue avaliar. Outra coisa aqui, ó, que eu coloquei, muita dificuldade em terminar, mesmo que seja difícil. Esse é interessante. Se eu tenho uma questão que eu tive uma carência de pai e mãe em um determinado momento, né, na infância, em determinado momento não, né, lá na infância, tive uma carência, tento resolver isso nos relacionamentos. Aí eu vou pro parceiro, pra parceira, é aquela paixão avassaladora. Então você vai que vai. Só que vai chegar um tempo que você não vai conseguir, que você está tentando suprir, pode ser, tá? Estou dando um exemplo hipotético. Então você pode estar tentando suprir uma necessidade interna de uma carência lá de trás no parceiro, tá? E aí você, no começo, vai vir sempre alguém muito que bate com isso, certeza, porque é isso que a vida está te convidando a olhar. Só como a vida está te convidando a olhar para você evoluir, quebrar esse ciclo lá de trás, vai acontecer alguma coisa que vai te mostrar que não é no parceiro que você vai preencher isso. Só que, como você ainda está conectado num preenchimento e você depositou isso no parceiro ou na parceira, pode ser que você já tenha a sua alma ali interna, já sabe que aquilo não está fazendo sentido para você, que é na origem que você tem que resolver, só que você não consegue sair da relação, porque essa relação parece que se você sair dela, é uma dor física de luto. Claro que todo um término, né, um encerramento de ciclo é um luto. Só que para a pessoa ficar muito maior. Então eu vejo às vezes umas pessoas que têm uns términos onde a pessoa cai numa depressão assim profunda. Ou então, na verdade, ela ainda está no relacionamento que já acabou e ela não consegue sair de jeito nenhum. Porque quando sai, se acabar esse relacionamento, parece que ela perdeu a família, parece que ela perdeu o pai e a mãe. Essa é a sensação inconsciente. E aí essa sensação inconsciente de perda dificulta o término. Porque não é um término... Por isso que às vezes tem uns términos nada saudáveis, porque está acontecendo isso. E vamos supor que você não conseguiu terminar porque aquele término representa algo maior. Como se fosse uma perda de um pai e de uma mãe. Só que esse relacionamento não tem como ele ter equilíbrio, porque ele tá desigual. Você está como se o parceiro fosse seu pai e sua mãe, ou vice-versa. Ele está desigual, então em alguma coisa vai acontecer para isso, porque não é por ali. A vida está te convidando a olhar para a sua origem e falar assim, não é por aqui no relacionamento que você vai resolver, não é aí. Você vai resolver de outra maneira, olhando para trás, é aí que você vai resolver. E se você não olha, pode acontecer algo maior, então às vezes acontece um parceiro me traiu, ou então ele faz uma coisa muito grave contra você, ou te obriga a se separar, uma crise financeira. E aí vem naquela coisa dura. E aí vai ser um trauma atrás de trauma. Para curar isso depois é muito mais difícil. Então, quando a vida está te dando um sinal, né, quando a gente está captando sinais de que algo precisa ser resolvido, é um convite também para você tentar resolver isso antes do negócio degringolar. Porque senão vai resolver por você e aí vai dar um problema maior, tá? Isso é bem importante. E aí, consequentemente, foi outra coisa que eu coloquei, términos traumáticos, né? Então, os términos acabam sendo um trauma, onde você, quando vai para uma próxima relação, vai carregada ou carregado com esse trauma anterior, e aí a sua próxima relação tem uma dificuldade maior, porque ela não foi resolvida, porque o término acabou sendo de uma forma ruim. Mas a origem disso é que a gente tem que ficar atento, né? A origem disso é, não olhei para a minha história, não olhei para o trauma que existe ali com o meu pai e com a minha mãe que eu precisei resolver, não olhei para a minha ancestralidade para eu entender como que são as dinâmicas da minha família, da onde que começou isso. Então eu não olhei para essas coisas, e aí se eu não olho para essas coisas, a vida vai me colocando em umas situações. E mais, né, se eu não resolvo, pode passar para o meu filho, para minha filha, e o negócio ir dando continuidade, né, e o negócio aumentando. Esse é o ponto, tá? A gente tem que ir pensando. E tudo isso, geralmente, não foi resolvido na sua criança. Então, é a sua criança que está dominando, tá? Vamos internalizar isso aí da criança. O que talvez não seria
estar na criança nos relacionamentos. Também é importante a gente saber o que não é. Né? De repente, será que eu estou na criança? Porque a gente começa, principalmente a gente que está aqui, ó, que se trabalha, que se olha, a gente tem uma tendência a se olhar demais e ficar tentando buscar, e aí a gente já falou assim, não, agora talvez eu esteja na minha criança, socorro, agora eu estou na criança. Aí você já começa a ficar desesperado, e é assim. Só que o que talvez não esteja na criança? Até coloquei isso, né? Então, o que é não estar na criança dominando? É você ceder esporadicamente, é entender que de repente você vai precisar fazer uma concessão ou outra, né? Então, eventualmente, você vai ceder, não significa que você está baixando a guarda demais numa situação específica com seu parceiro e a sua parceira, e que você já vai se colocar na criança, isso vai dar... Não vai. Outra coisa, né? Revisão de acordos, né? Às vezes eu estou sentindo que não está tendo troca, mas às vezes o sentir não significa que eu estou na criança, significa que eu preciso revisar esse acordo, que tem alguma coisa ali que precisa ser revista. Isso não é estar dominando a criança. Então, não está tendo equilíbrio. Os ciclos, né? Os altos e baixos, melhor dizendo, dos relacionamentos são comuns, são normais, e isso é do relacionamento. Então ele tem altos e baixos. Esses altos e baixos vão acontecer. Quem não aceita esses altos e baixos são as crianças, que quer que está sempre ali, ó. Tem que estar sempre lá em cima. Altos e baixos existem. Às vezes você está no baixo, não significa necessariamente que você está na sua criança. Você só está numa situação ali, porque a vida também consome, a vida real é essa, né? Tem lá filho, tem trabalho, tem um monte de coisa. E aí você vai se adaptando. Então não necessariamente você está na criança por conta disso. Você só está precisando conversar com o seu parceiro e a sua parceira sobre o que está te incomodando e começar a revisar. E expor os incômodos em geral. Você se expor o que está incomodando não é te colocar para baixo também. Pelo contrário, né? É uma comunicação. Geralmente, quando não tem comunicação, a gente está na criança. Então, a gente está lá, se a gente não fala, e eu já fiz isso tanto, sabe? Às vezes, quando você está lá meio baixo, aí você não fala o que você tem que falar, aí você vai, né? Vamos deixar para depois, para falar aquela conversa difícil, aí você não fala, depois dá tanto problema, né? Então, essa é uma coisa que a gente não está na criança quando você consegue expor seus incômodos e mais, né? Trabalhar em cima disso. Aí você pode falar assim, mas o meu parceiro não quer me ouvir. E aí tem uma outra questão que você precisa avaliar. Tá, ele não quer me ouvir, talvez ele esteja na criança também, o que eu posso fazer com isso? Porque também, o que é não estar na criança? Se eu tenho um pouco mais de maturidade emocional, eu também posso conduzir um pouco a situação para que a coisa seja um pouco melhor. Em algum momento esse parceiro vai ter que te ouvir, vai ter que ceder. Então você que talvez seja um pouco mais trabalhado, trabalhada, você vai trazendo o seu parceiro para isso. Mas aí se ele nunca quer te ouvir, aí você vai ter que pensar em olhar para essa relação. Porque se ele nunca quer ouvir, se ele nunca quer falar sobre isso, então fica um pouco difícil. E a comunicação é interessante. Eu vou colocar aqui muito rápido, que eu fiz isso na semana passada, achei que foi interessante compartilhar com vocês. Lembra da visão de drone? Eu faço muitos termômetros, né, que é a primeira etapa da mentoria de relacionamentos afetivos, né, o Destrave a Vida Amorosa é o termômetro. Eu já fiz vários deles. E o que é o termômetro? É eu entender como que eu tô nos relacionamentos, né? Será que eu tô nisso aqui? Porque esse é o caminho, né? Eu ficar pensando demais, às vezes me atrapalha também. Então, às vezes eu preciso sair e falar, tá, o que é isso? Aí eu começo a entender se eu estou nesse modelo de piloto automático, se eu estou na criança ou não. E muitas vezes olhar o drone, colocar o drone aí é um caminho para você. Então vamos olhar um caso mais rápido, porque eu me empolguei falando, mas provavelmente é porque tinha que ser. De um caso de um termômetro que eu atendi que foi bem interessante. Eu acho que esse exemplo é bem legal. Vou compartilhar com vocês. Espera aí. Dessa vez eu peguei a foto. Ó. Tô tão tecnológico aqui, né? Fazendo apresentação em live, né? Tô demais. Então vamos lá. Ó aqui, ó. Ó que legal. Esse é o drone. Então esse é o drone te colocar de cima para você olhar o que está acontecendo na sua vida amorosa. Se não for namorosa, qualquer situação da tua vida, tá?
Vamos lá que é legal, hein? Eu vi o povo saindo aí, vamos ficar, vamos olhar. Vamos entender isso aqui. Olha só que coisa aqui dessa cliente. Qual que era o desafio dela, né, nesse termômetro? Era os relacionamentos dela não... Na verdade, ela estava com uma questão, não é que não durava. Ela tinha um relacionamento que era um ioiô. Vai e volta o tempo inteiro. Vai e volta. Ela não conseguia, parece que eles tinham um negócio assim. E voltava aí e voltava. Nada comum no nosso mundo, né, de relacionamentos. Essa era a questão dela. Era uma pessoa que ela tinha desde a adolescência, ela já devia ter uma faixa de uns 35 anos. Ela desde a adolescência tinha um rolo com essa pessoa. Olha que doideira. E não conseguia se desvencilhar. E aí eu perguntei pra ela como que era a questão com o pai dela, com a mãe dela. E aí tinha uma questão com o pai aí. Ela até percebia uma certa repetição aí no relacionamento dela, né, do pai com a mãe. Então tinha uma questão com o pai aí. Eu achei interessante, uma questão com o pai. Pensa nisso aí, questão com o pai. E aí o comportamento dela, quando eu a via falar e quando ela trazia o assunto, e a pessoa obviamente não percebe. Quando ela falava do assunto de relacionamento, ela parecia uma criança falando, assim, ela mudava um pouco a forma de falar. E ali eu falei assim, tem algo da criança dela aí. Eu falei, tem criança aí no negócio. Então vamos lá. Centro do campo. Quem está no centro do campo? A Branca de Neve. Ela escolhe os elementos, né? Ela escolhe os representantes sem saber o que é. O do meio, que era branca... então tinha a Branca de Neve, presta atenção. A Branca de Neve lá atrás do Super-Homem. Do lado, que se eu virassem, né, direito, a Valente e o vovô ali. Vamos começar com esses daqui. Ela tinha um problema com o pai, lembra que eu falei? Do pai meio que ser muito ausente, né, com a mãe. A Branca de Neve era o pai. Dali a gente já olha e fala, putz, o pai tá no centro. Quem tá ali é a Valente, tá olhando pro pai dela, que é a Branca de Neve, e tem o vovô também tá olhando pro pai dela. Eu coloquei o relacionamento amoroso, então a energia do relacionamento amoroso para ela. Era a Valente. O que eu coloquei da live da semana passada era a Valente também, o relacionamento, né? Por isso que tava em pé de guerra, né? Então essa daqui também tava, ó. Só que esse relacionamento amoroso estava olhando para a Branca de Neve. Então a Branca de Neve aqui era o pai. Dali a gente já entendeu que tem algo que ela busca através dos relacionamentos para se conectar com o pai. Quem está olhando do outro lado, o vovô, é a mãe. Então tá o relacionamento, o pai no meio, então o pai é o centro, a mãe, o relacionamento amoroso para ela. Sabe quem é esse super-homem aí atrás? É o que ela tinha, o ioiô, o parceiro lá, que ela terminava, voltava. Ele estava onde? Atrás do pai, olhando para Branca de Neve. Ela olha só, esse parceiro ele vem como super-homem. Olha que simbólico. É como se eu estivesse fazendo um preenchimento desse lado masculino, né, do pai, através desse parceiro. Então ela estava tentando preencher ali uma questão e o pai dela veio como feminino, como a Branca de Neve. E ela colocou toda essa energia do masculino através desse parceiro. E aí ela não conseguia se desvencilhar dele, por mais que ela tivesse sabendo que não estava tão legal. Tanto que ela falou o seguinte, ó, eu perguntava sem ela saber o que ela sentia, né, com cada um deles. Do super-homem, ela falou assim, ó, eu até escrevi, eu anotei para ficar mais fácil. Ela sentiu uma emoção quando viu esse super-homem, mas ela queria ele longe. Só que ela tinha uma conexão ele tinha uma conexão com a Branca de Neve e o Superman. Ela colocou assim, ó, ela falou. Aí ela deu a resposta, a conexão dessa Branca de Neve com o Superman. Mas ela queria longe, olha que coisa. Por que ela queria longe esse parceiro? Porque no fundo ela sabe que ela tem que resolver com o próprio pai, não é com o parceiro. Esse vovô aqui estava querendo cuidar da Branca de Neve. Então tinha uma coisa ali da mãe e do pai que estava vindo ali para ela. E para fechar, olha só quem que tá ali na frente, tem uma menininha loira e um bebê. De costas para toda essa dinâmica que está acontecendo. A menininha ali loira é a criança dela, que eu coloquei ela criança, e o bebê é ela adulta. Uma do ladinho da outra. E ela falou, nossa, tem uma conexão uma com a outra, assim, me senti conectada com essa menininha e esse bebê. A criança
e a adulta juntinhas, de costas para tudo que está acontecendo no passado dela, que na verdade vem para o presente, tudo acontecendo ali. E eu coloquei um outro elemento ali diante da conversa, que eu falei, cara, o que isso talvez possa dar? Eu coloquei essa coruja aí que está de costas também na diagonal. Eu coloquei um representante chamado futuro. O que está acontecendo? O futuro está de costas. Costas para ela. Está de costas para a situação. Ou seja, eu não me conecto com o futuro. Por quê? Enquanto eu não resolver o que tem no passado, ou seja, ela começar a virar essa bebê e essa criança, trabalhar essa criança, virar para olhar o que acontece, eu vou continuar repetindo essa história e eu não vou para o futuro. Eu não vou para a vida, que é a carta, primeira cartinha, né? Eu sigo a vida e nela vou fazer algo de bom e honrar você. Eu não consigo nem honrar essa ancestralidade, porque eu estou emaranhado nela e eu não consigo ir para o futuro, não consigo ir para a vida. Olha que interessante. Então esse é um exemplo de como a gente se coloca no drone e vem assim, né? Pum! Vem um turbilhão uma pessoa, né? A pessoa pode não concordar com isso e falar que aquilo não faz sentido, ou ela pode começar a fazer algo a respeito. Qual seria o caminho? É começar a virar, né? Começar a trabalhar primeiro a criança, porque a criança está com tanto que não quer nem virar. Então, eu começar a virar para essa criança, proteger essa criança, trabalhar essa criança para ela começar a olhar para a família, para depois ela se desvencilhar disso. E aí eu vou para os relacionamentos, olho para isso, vejo e aí eu começo a me conectar ou reconectar com o futuro. Porque é isso, eu saio desse relacionamento onde está valente, de novo, né? Da semana passada também era valente. Então eu saio desses relacionamentos onde está em pé de guerra o tempo inteiro. Eu venho né? Eu começo a me conectar com uma outra energia. Certamente, se ela trabalha isso e depois ela começa, a gente coloca o relacionamento de novo em outro momento, já vai vir um outro representante que provavelmente não vai ser uma valente, vai ser alguma outra coisa que represente. Pode ser que eu não consiga resolver, vou tirar aqui, tá, gente? Pode ser que eu não resolva isso numa única vez, obviamente não. Provavelmente você vai ter que trabalhar isso muito, né? Fazer outras constelações, fazer psicoterapia, outras terapias que você se identifique para você ir limpando isso. Limpando essa criança, virando essa criança para olhar, saindo do medo, né? A criança sente muito medo de olhar para as questões. Quando a gente está muito na criança, a gente coloca tudo para debaixo do tapete. Aí a gente vai colocando tudo que vai acontecer no relacionamento para debaixo do tapete, eu olho depois. Só que se eu demoro, tá muita sujeira debaixo do tapete, uma hora ela começa a sair e aí não tem como esconder. E aí vai acontecer alguma coisa. Alguém vai escorregar nesse tapete, cair na sujeira e aí vai acontecer alguma coisa que é, novamente, a vida nos colocando, né, nos convidando para a gente olhar para as nossas questões. No final do dia é isso, né? O relacionamento vem para a gente olhar porque a gente precisa olhar sempre, tá? Por isso que eles são tão importantes. É isso. Espero que eu tenha trazido aí uma luz para nós, né? Para mim trouxe muitas. Me caiu muitas fichas aqui e espero que para vocês também. Então vamos fazer só para fechar, né? Passei aqui 1 hora. Vamos fazer essa meditação, essa vivência que eu chamo, para a gente olhar um pouquinho para essa criança, né? Talvez a sua criança aí precisa ser vista, precisa ser olhada, né? E ela sempre precisa ser olhada, a verdade é essa, né? Então, porque tem muita coisa boa da tua criança que você pode usar, e às vezes você foi tão ferida, né? Ela tá com tanta mágoa, que nem a parte boa tá conseguindo vir, mas a parte boa da criança é importante também, até para os relacionamentos, para a gente acessar a criatividade, a amorosidade, o receber, né? Ser cuidado, a gente não deixa ser cuidado, só quer cuidar. Então a criança ajuda para a gente acessar, fazer esse movimento. Então vamos lá. Como eu sempre recomendo, né, a gente fica numa posição, se você estiver sentado, sentada, uma posição onde você ancore seus pés, você pode estar deitado também, uma posição que seja boa para você. Não se cobre em nenhum momento visualizar, mas se você visualizar, ótimo.
Às vezes você só sente mesmo, ou vem uma imagem lá de trás. Se permita, tá? Eu acho que esse é o caminho. Minha mãe falou que ficou muito claro, a minha irmã falou que trouxe luz aqui para mim também, muita luz. Então a gente vai acessando isso e só deixando. Vem a informação, só deixando. Às vezes vem uma frase, deixa vir, tá? Aproveita esse momento. A gente não tá parando muito para olhar para isso, né? A gente não está tendo tempo, é muita informação, é muito celular, é muito WhatsApp e rede social, né? Então esse parar faz muita diferença para a gente começar a entender esse lugar, entender melhor essa criança e começar a vir para o adulto, que é o adulto que vai ancorar e vai dar aqueles exemplos que eu dei, vai conseguir ter as conversas, vai conseguir, né, olhar para isso e às vezes até ou finalizar os ciclos ou então revisar os acordos. O adulto está nesse lugar e é possível fazer isso. Então vamos lá. Então, vai fechando os seus olhos, começando a respirar, e eu vou colocando a música aqui. Então vai respirando. E você vai respirando e vai escutando essa música de fundo, porque ela ajuda você a acessar esse processo, tá? Vamos lá, fazendo uma respiração profunda. Agora vai percebendo o seu corpo. Vai sentindo como que ele se apresenta nesse exato momento, sem você interceder da maneira que ele se apresentar. Então não modificar como ele está se apresentando, porque é bom você identificar como você vem se sentindo agora. Então você observa se a sua respiração ela está uma respiração mais curta, se ela está aqui uma respiração no peito ou uma respiração no abdômen. Sente como está a respiração agora. Se ela está um pouquinho mais curtinha, então eu faço o convite para você agora respirar um pouco mais fundo. Solta. Mais uma vez. Vai respirando mais normalmente e vai sentindo também se tem alguma tensão no seu corpo se apresentando agora. Então, se seus pés estão um pouco pesados, se você está um pouco mais rígido, se tem alguma tensão nos ombros também. Se tiver alguma tensão aí nas costas, nos ombros, mexe um pouco o pescoço. Isso. E respira mais uma vez. Isso. E agora, nesse novo estado, você faz um convite para o seu inconsciente, para que ele acesse as informações necessárias, para que ele te auxilie nesse trabalho. E você vai se conectando com essa energia maior, com essa consciência, o universo. E junto com toda essa informação vai subindo aquela energia que vem pelos seus pés, pela planta dos seus pés, que te conecta com seus ancestrais, com seu pai, com a sua mãe, com seus cuidadores, se você teve pais adotivos, tios e tias, avós ou alguém que cuidou de você. Você vai acessando todas essas informações, vai acessando o seu inconsciente. E agora, nesse novo estado, você vai caminhando talvez um campo grande, uma floresta, e você vai
e vendo lá distante umas pessoas. Talvez essas pessoas estejam celebrando ou ali reunidas. E você vai sentindo uma necessidade de se aproximar dessas pessoas. E você vai indo mais perto. E você vai chegando agora mais perto. E nesse lugar você observa os seus ancestrais, todos reunidos, juntamente com seus pais, com seus avós, maternos, paternos, bisavós, tataravós. Mesmo que você não tenha conhecido, virão algumas pessoas até você. E essas pessoas são esse combustível, essa energia para você acessar uma informação. E elas te ajudam a visualizar, como se fosse uma tela, algo que você visualize, alguma experiência sua lá de trás. Então essas pessoas vão te ajudar a acessar essa informação lá de trás. Essa informação é da sua criança. Então você vai acessar essa menininha ou esse menininho. Você vai visualizar nessa tela. E esses ancestrais vão te ajudar a acessar essa informação. Esse comportamento dessa criança. Talvez a sua criança se sinta sozinha, triste, com medo, precisando ser amparada. Você agora acessa essa informação. Isso. Só que ao mesmo tempo esses ancestrais te dão a força necessária para olhar para isso e ter essa nova compreensão. Mesmo que talvez ainda doa, seja difícil, se vem uma tristeza, uma dor, você vai sentindo que vai vindo ao mesmo tempo uma força, algo que vem desses ancestrais. Talvez não seja só da sua criança. Talvez essa criança se sinta sozinha porque a sua mãe se sentiu sozinha, a sua avó se sentiu sozinha, o seu pai se sentiu sozinho, um avô, uma avó, ou alguém muito importante para você. E agora você olha para essa situação, para essa sensação. E por mais que seja um pouco difícil, você vai sentindo ao mesmo tempo esse amparo, essa força que vem desses ancestrais. Eles compreendem junto com você. E você repete agora uma frase para essa criança. Eu agora te vejo. Eu agora compreendo. Eu reconheço essa dor. Eu reconheço essa história. E vai deixando isso reverberar em você. Talvez venha uma sensação quando você fala essa frase. E aí a gente respira. E agora você está pronta, você está pronto para dizer para essa criança: eu agradeço tudo que você fez por mim até hoje. Eu sei que não foi fácil. Eu sei que você só queria ser amada. Eu sei que você só queria ser amado. Por isso, talvez você tenha se tornado uma pessoa que cuida demais, ou talvez uma pessoa mais isolada, sobrecarregada.
Talvez você seja aquela pessoa, aquela criança interna que só diz sim, que não sabe dizer não. Você vai identificar na sua criança qual que é esse comportamento. Então agora você identifica esse comportamento e você diz, agora eu compreendo, porque você se tornou, e aí você repete o que vem dessa criança. E agora você continua dizendo, eu agora dou conta, eu sou o adulto, eu sou a adulta. E desse lugar, eu posso te garantir que dessa nova maneira, você vai ser amada, você vai ser amado. Você agora pode dizer o não necessário, você agora pode relaxar, você agora pode ser cuidada. Eu estou aqui por você. E você finaliza essa frase dizendo para sua criança, eu te vejo, eu te ouço, e eu sempre te amarei, com muito amor. Da sua adulta, aí você repete seu nome. Então, como eu vou falar aqui, né? Do meu adulto, Luiz Antônio dos Santos Oliveira. Então você fala o seu nome, da sua adulta, do seu adulto, e você fala o seu nome completo. E agora você sente como isso está se reverberando em você, a sensação. Sente aí o orgulho dos seus ancestrais, que você conseguiu falar, que você conseguiu visualizar. Com uma sensação de gratidão, você se prepara para se despedir dessa vivência, dessa história, desses ancestrais. Você vai se afastando um pouco mais, andando aí por esse campo, por essa floresta, por essa estrada, agora com uma nova sensação. E você diz aquela frase que a gente tirou no início, né, da live, eu sigo a vida e nela vou fazer algo de bom em honra a você, em honra a vocês, em honra aos seus ancestrais. E agora você vai voltando, respirando, retomando sua consciência no aqui e agora, no momento presente. Mais uma vez uma respiração. Vai mexendo os seus pés, os dedos das mãos, mexendo a cabeça. Ainda de olhos fechados, coloca aqui a mão no peito, massageia um pouco o seu peito, acolhendo essa criança. E devagar, no seu momento, vai abrindo os seus olhos. É isso. Me contem se está tudo bem, eu mando um coração. Vai deixando isso, né, reverberar dentro de você. Você pode ajudar a sua criança. Você tem todos os recursos para isso, para acolher essa criança e ficar com a parte boa da sua criança. É isso. Gratidão, Camila. Gratidão a todos. Gisele. Gratidão aí pela minha mãe, pela minha vida, né? Minha mãe que está aqui na live. Ao meu pai também, né? Gratidão, meu pai, minha mãe, meus ancestrais. Minha irmã mais velha que está aqui. Bela, foi incrível, né? Essa dinâmica, muito boa. Gratidão a todos que ficaram até aqui. A gente passou bastante do tempo, mas tá tudo certo, né? É do jeito que tem que ser, tá bom? Se cuidem aí, eu dou conta. Te amo, mãe. Também dou conta. A gente dá conta. E mais do que dar conta,
A gente merece. A gente merece. Tá bom? Se cuidem aí. Um beijo. Parabéns, Fabi. Obrigado, Fabi. Beijo, minha irmã querida. Beijo. Tchau, tchau.